Olá, tudo bem? Na mensagem de hoje você vai saber como ter a sua família consagrada no altar do Senhor. Vai ser uma alegria compartilhar a palavra de Deus contigo e eu tenho plena convicção de que o Senhor há de falar com você e com toda a sua família. Não fique de fora, assista e compartilhe. Deus abençoe e até mais. Que é digno de receber todo louvor, toda adoração. Ele é o nosso Pai, Ele é aquele que nos sustenta, é aquele que nos conduz, é aquele que nos orienta, é aquele que fala aos nossos corações. E é muito bom quando a gente pode estar aqui na presença do Senhor, mais uma vez, o adorando e declarando todo esse amor a Ele, amém? Motivo de alegria, meus irmãos, é motivo também de alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite, trazendo a palavra. Não só uma alegria, mas também uma grande responsabilidade de estar aqui nesse púlpito que o pastor Anderson tem sido usado de forma poderosa para edificar nossas vidas, e hoje eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade, e eu quero mais uma vez abrir a palavra do Senhor e compartilhar com você aquilo que Ele tem para nos dizer nesta noite. Abram suas Bíblias em Salmo 127, nós leremos inicialmente um versículo que será a entrada, a parte da entrada da nossa conversa de hoje. E a intenção nessa noite é poder conduzir você a entender a importância de ter comportamentos que apontem na direção de uma vida e de uma família consagrada e edificada ao Senhor. E o tema da mensagem de hoje é famílias no altar de Deus, ainda levando em consideração o mês da família. Diz assim a palavra do Senhor: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vamos ler juntos. Salmo 127, versículo 1, diz assim: em vão. Amém. Acho que a gente consegue ler ali direto na tela, né? Volta, por favor, quem estiver ali Isso. Juntos numa só voz, bem forte. Vamos lá. Se não for o Senhor, será inútil trabalhar na construção. Amém. Senhor, em nome de Jesus. Nós temos, Senhor Deus, nesse tempo declarado o nosso amor ao Senhor, declarado a sua graça, o nosso amor a Ti, nossa dedicação ao Senhor. E te pedimos nesse momento, Pai, que pela Tua misericórdia e pelo Teu amor, Tu fale conosco nesse momento. Ao ler a Tua palavra, Senhor Deus, ao refletir sobre ela, os Seus ensinamentos possam encontrar terreno fértil em nossas vidas. E que nós sejamos impactados e movidos pelo Teu Santo Espírito. Tenha liberdade no nosso meio. E quanto a mim, Pai, tende misericórdia da minha vida, perdoa os meus pecados e me usa, Pai, como instrumento nas Tuas mãos para edificar a vida dos meus irmãos. Que a minha limitação não seja empecilho para que a Tua glória seja manifesta nessa noite. Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. É muito fácil, nos dias de hoje, a gente olhar como a forma como a igreja, a forma como as famílias, a forma como os pilares da sociedade têm sido atacados. E a família é um desses pilares que tem sido tremendamente atacados. A cada dia a família tem sido vista como algo ultrapassado, algo simplório. E ela, por vezes, é apresentada até de forma retrógrada, como se tivesse parte apenas do passado. E é apresentada de uma maneira tão baixa, tão pequena, e isso incomoda, isso mexe com a gente, porque nós que experimentamos a presença do Senhor nas nossas vidas e em nossas famílias, a gente sabe que não é assim que funciona, a gente sabe que a sociedade, quando olha de uma maneira deturpada, e é importante lembrar que esta instituição, a família, ela é a base da sociedade, porque é o primeiro ambiente social, é o construtor de valores, é a base do acolhimento primário. Mas, com a destruição dos princípios,
É normal que a família seja um desses lugares atacados. E é por isso que temas como família são tão importantes de serem experimentados, serem discutidos, serem vivenciados dentro deste lugar, dentro da igreja. Família é uma instituição sagrada e é idealizada pelo Senhor. E é por isso que nós precisamos edificar as nossas famílias no altar de Deus. Quando nós lemos esse texto, quando a gente se aproxima desse texto, a gente percebe o quanto é importante edificar pilares. E antes de entrar propriamente dito no texto, eu quero dizer que nós vamos ler essa primeira parte, iremos fazer uma introdução nesta parte, mas depois nós vamos viajar por outros textos, para que a gente possa entender como outras famílias podem nos ensinar e nos edificar também nesse momento. Quando a gente lê a palavra edificar, no Salmo 127, no versículo 1, essa palavra ela é citada 2 vezes. Ela é citada no hebraico como baná, e ela significa reconstruir. Mas é interessante que quando aparece edificar na primeira parte e edificar na segunda parte, elas significam a mesma coisa. Bem, quando eu olho uma palavra que é repetida 2 vezes no mesmo versículo, isso já me deixa um pouco atento. E quando eu começo a refletir, começo a pedir para que o Espírito Santo fale aos nossos corações, a gente começa a perceber que quando nós edificamos e o Senhor edifica, há aí uma relação de parceria. O Senhor edifica, Ele dá as orientações e nós participamos do processo. E por que eu estou dizendo isso? Porque existe um padrão. Deus tem um padrão para a família. Deus tem um padrão para ser seguido. Mas não é um padrão que apenas o Senhor tem a relação dele e a ação dele, não. Nós também somos participantes da construção de todo esse processo. Há atitudes e há comportamentos que eu e você, dentro de nossas famílias, precisamos ter para que essa casa edificada pelo Senhor, orientada na construção pelo Senhor, nós também possamos participar e construir de forma que o Senhor quer. E para entender esse padrão, nós vamos citar 3 exemplos de famílias que com seus comportamentos e atitudes nos trazem ensinamentos importantes para o nosso crescimento. A primeira coisa, uma família no altar de Deus muda a sua cultura em prol do reino. Uma família no altar de Deus muda a sua cultura em prol do reino. E aí, eu vou dar um salto para Atos 5, versículo 1 e 2. Eu gostaria que você me acompanhasse também nesse salto. Atos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Um texto muito conhecido, uma história muito conhecida. Nós vamos ler 2 versículos apenas, porque esses já dão uma noção exata daquilo que a gente precisa aprender com essa família. Fala da história de Ananias e Safira. Ananias e Safira. Diz assim o texto: entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas, em acordo com a sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou-o aos pés dos apóstolos. Bem, para quem não está tão familiarizado, Ananias e Safira estão dentro do contexto de Atos, onde as pessoas vendiam as suas propriedades e entregavam aos pés dos apóstolos. Esse texto é um texto interessante, que diz que naquela época e naquele momento, naquela região, não existiam pobres, porque todos dividiam. Ananias e Safira tiveram uma grande ideia. Por venderem suas propriedades, venderam uma de suas propriedades, e o texto é claro quando diz que foi uma de suas propriedades, eram pessoas de posse. Eles tiveram a seguinte ideia: já sei, não podemos ficar de fora. Estão todos vendendo e distribuindo, então vamos fazer o mesmo. Vamos participar de todo esse movimento, vamos mostrar para todos o quanto também nós somos liberais, nós temos liberalidade em nosso coração. Decidiram isso juntos, e ao decidirem, foram lá, venderam o terreno, mas tiveram um acordo
vamos dizer que nós vendemos por tanto. Vou dar aqui números para a gente poder ficar um pouco mais claro. Venderam o terreno por 100, mas disseram que venderam por 60. Pegaram 40 e guardaram. Então, diante deste panorama, eles chegam até os apóstolos. Ananias primeiro toma aquele susto quando o apóstolo olha para ele e fala assim: olha, ninguém pediu para você vender o terreno? Foi você que quis vender. Por que você, ao vender o terreno, ainda resolveu mentir? Por que você ainda resolveu fazer o que você está fazendo? Por este motivo. Porque mentiste contra o Espírito Santo, você vai morrer. E aí, Ananias cai. Vai até a porta, coberto, e então chega a sua esposa, sem saber de nada. E da mesma forma, ao apresentar ali, entregar a oferta, o apóstolo olha para ela e diz: assim como seu marido, porque mentistes, você vai ficar no mesmo lugar com ele. E ela cai e morre. A mentira, ela era a cultura dessa família. Era uma família que, quando acordava as coisas, acordava nessa direção. Quantas vezes o marido, por estar errado, toma uma atitude e a sua esposa, para protegê-lo, aceita tal atitude, aceita tal comportamento equivocado, ao invés de corrigi-lo e orientá-lo. A cultura de Ananias e Safira era uma cultura de mentira que levou eles à morte. O Senhor, quando nos une, o Senhor, quando une o marido a uma mulher, Ele o faz para que nós sejamos bênção um na vida do outro. Eu estou na vida da minha esposa para que eu seja bênção na vida dela. Ela está na minha vida para que ela seja bênção na minha vida. Antes de sermos marido e mulher, nós somos irmãos em Cristo. E por sermos irmãos em Cristo, nós devemos edificar a vida um do outro, como irmãos em Cristo. O grande problema é que, por muitas vezes, por medo, por receio, ou seja lá que motivo for, nós permitimos que certas condutas tomem conta de nosso lar, tomem conta da nossa relação. Ananias e Safira cometeram o erro de aceitar e de compreender que aquela cultura era aceitável. Quantos comportamentos e atitudes você deixa de confrontar, deixa de conversar, deixa de ajustar e permite que certas brechas sejam colocadas não só dentro de um relacionamento seu com a sua esposa ou com os seus filhos, em prol de uma certa comodidade? Deixa como está, vai passar. É necessário aprender um com o outro. É necessário entender que nós estamos um na vida do outro para sermos bênçãos. Por vezes eu sei que não é possível. Por vezes eu sei que é difícil lidar com algumas situações dentro de um relacionamento familiar. Mas é por isso que Deus deu pessoas para nos orientar, para conduzir-nos, às vezes, por situações difíceis. O grande problema é que, dentro desta cultura que se cria, quando eu peço ajuda como o famoso caldo já está entornando. Eu já estou vislumbrando que algo vai dar errado, mas ao invés de antever a situação e buscar um auxílio, eu deixo o caldo entornar. E aí, quando o caldo entorna, as pessoas batem e falam: olha, me dá ajuda aqui. Porque olha só, há 3 anos atrás aconteceu um negócio, e aí, há 5 anos atrás a gente está vivendo desse jeito, e agora chegou numa condição que não dá mais. Eu preciso dizer que uma cultura que não aponta na direção do reino não é a cultura de uma família edificada na presença e no altar do Senhor. É necessário que cada um de nós entendamos. É necessário que cada um de nós tomemos posição diante das dificuldades que se levantam. Abra teus olhos, abra teu entendimento, sente, converse. Se não for possível a compreensão, peça ajuda. Mas não permita que uma cultura maléfica interfira na sua relação e transforme no seu casamento o que era para ser bênção em maldição. A segunda coisa que uma família no altar de Deus gera é fidelidade.
A família no altar de Deus gera fidelidade. E aí eu quero dar mais um pulo com os irmãos, dessa vez em Gênesis, na história de uma outra família. É a família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Gênesis 27, versículo 24. E depois eu vou pedir para que vocês anotem esses versículos, para que vocês em casa possam ler todo o texto, possam avaliar o texto, pedindo para que o Senhor possa continuar falando aos seus corações. Versículo 24, ele nos dá uma noção exata do que era a família de Isaac, Rebeca, Jacó e Esaú. Diz assim a palavra do Senhor: e lhe disse Isaac: és meu filho Esaú mesmo? E ele respondeu, Jacó respondeu: sim, eu sou. Essa é uma história interessante. Isaac se casa com Rebeca, vocês conhecem a história, e tem 2 filhos, Jacó e Esaú, são gêmeos. Esaú nasce primeiro, Jacó nasce agarrado no pé de Esaú. Jacó significa usurpador do hebraico. E então os 2 crescem, Jacó cresce próximo à sua mãe e Esaú cresce próximo ao seu pai, um homem de caça, um homem que vai para o campo. E Jacó era um homem mais de casa, cuidava mais das coisas ali, né? Agricultor talvez. E os 2 crescem. E vocês percebem que essa era uma família tão complicada, tão cheia de dificuldades, que Jacó, na primeira oportunidade que tem de se fazer valer sobre o seu irmão, faz o quê? Compra a sua primogenitura. Mas não é apenas Jacó que compra a primogenitura, há alguém que vende. E Esaú vai lá e vende a sua primogenitura. Os 2 têm culpa no cartório. Um porque compra algo que não lhe pertencia, que não tinha direito, e outro porque vende, porque desvaloriza aquilo que ele recebeu como primogenitura. Mais à frente, na hora de receber a bênção, um finge ser o outro, vai lá, caça, pega o negócio, aquela confusão, e é interessante, porque aí entra a figura da mãe. Isaac, quando está falando com Esaú, diz assim: filho, eu vou morrer, vai lá, faz uma caça, faz um guisado gostoso, traz para mim, porque eu vou comer e vou dar a sua bênção. Eu imagino Rebeca, porque diz o texto que assim que Esaú sai para um lado, Rebeca chama Jacó e manda Jacó pegar uma caça que está ali e preparar um guisado. Rebeca devia estar atrás da porta, ouvindo, né? Ouvindo ali: filho, vem cá. Teu pai mandou lá, Esaú, corre aqui e faz o negócio. O texto fala mais ou menos isso, ok? Mediante todo esse cenário, Rebeca tinha uma aliança com quem? Tinha uma aliança com Isaac. A aliança de Rebeca era com Isaac. Mas ela passou por cima desta aliança em prol de quem? Jacó. Pai, mãe, marido e mulher. Você, a sua aliança, ela não é com seu filho. A sua aliança não é com seus filhos. A sua aliança diante do altar do Senhor foi feita com o seu esposo e com sua esposa. Não passe por cima do seu marido, da sua esposa, em prol dos seus filhos. Não cometa esse equívoco. Aquilo que Rebeca foi desconsiderar a aliança que Isaac fez com ela. Aquilo que Rebeca fez foi desconsiderar a importância do casamento. Por vezes nós, quanto pais, executamos isso e fazemos dessa forma. Cuidamos dos nossos filhos e acobertamos problemas dos nossos filhos para não trazer dificuldade para o marido ou para a esposa. Ou enganamos quando o filho quer fazer alguma coisa de equivocado e a gente diz assim: filho, vai lá que com seu pai eu me entendo. Ou então, filho, vai lá que com sua mãe eu entendo. Quando você faz isso, você está desrespeitando uma aliança que foi feita com o seu marido. A sua aliança não é com o seu filho. A sua aliança não é com seus filhos, não são com seus filhos. É necessário entender que um ambiente como esse gera infidelidade, gera insegurança.
Eu desde muito cedo, antes até mesmo de casar, eu com a minha esposa, nós já tínhamos alguns acordos com relação aos nossos filhos. Um dos acordos era nunca passar por cima da autoridade do outro, mesmo que o outro tivesse equivocado. A gente chamava num canto, olha, eu acho que aqui o negócio não está legal não, hein? Tem que reformular isso aí. E deixávamos que aquele símbolo de autoridade, aquele que orientava primariamente, resolver a dificuldade. Mas nós nunca quebrávamos a autoridade, nunca quebramos a autoridade um do outro, porque os filhos sabem. Eles jogam. Eles sabem quem é o pai que, se você chegar com um carinhozinho, ele aceita. Eles sabem que, de repente, determinados tipos de coisa pode pedir à mãe ou pode pedir ao pai. Eles sabem. Nós é que achamos que eles não sabem. E aí, dentro dessa família, a gente tem um filho que não respeita a primogenitura. A gente tem um filho que desrespeita a figura do pai e a figura do irmão, e que aceita as orientações desta mãe. A gente tem uma mãe que quebra a sua aliança com o pai. A gente tem uma família completamente disfuncional, onde cada um agia de acordo com as suas próprias necessidades, com seus próprios desejos. Se isso me apetece, eu vou fazer. Como gerar fidelidade num ambiente como esse? Como você, criando um ambiente como esse, quer ter uma porta de diálogo aberta quando um problema acontece? Problemas batem às nossas portas. Problemas chegam à casa de todo mundo. Mas se você não tem um ambiente de fidelidade, de confiança, onde você pode receber e acolher o problema de um filho, de uma esposa, de um esposo, sem que isso gere problemas, a dificuldade está pronta, está posta. Pastor Anderson, sempre nas reuniões nossas, sempre que pode, né, ele sempre fala, né, dos ambientes de confiança, né, que ele tem com a irmã Márcia, que ele tem com seus filhos. O ambiente de confiança, ele se dá a partir do momento em que você consagra a sua família ao Senhor e você compreende que o Senhor, estando presente, é Ele que conduz as suas relações. Não pode haver defraudação dentro da nossa família. Nós temos nessa história venda de primogenitura, roubo de bênção com apoio da mãe, engano pelo filho de seu pai. Rebeca era irmã de Labão, né? Então a gente já consegue entender mais ou menos como é que funcionava o negócio, né? Mesmo com toda essa disfuncionalidade, o Senhor, ao entrar na vida de Jacó e mudar o seu nome, cumpriu o seu plano de fazer uma grande nação. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. A sua família pode estar passando por um problema. A sua família pode estar passando por um período de disfuncionalidade. A sua família pode estar passando por um tempo difícil. Mas se o Senhor estiver à frente e você permitir que Ele mude as coisas, Ele é capaz de ressignificar, trazer amor novamente à sua casa, renovar votos, mudar a vida do cônjuge, transformar aquilo que era maldição e estava fadado ao fracasso e transformar em sucesso. O Senhor é capaz de fazer isso, mas é necessário que nós compreendamos que a edificação não vem apenas do Senhor, nós somos participantes. O Senhor tem a primazia, mas cada um de nós precisamos também assumir o nosso papel. Se hoje, ao olhar para a sua família e para as suas relações familiares, você percebe que existe um ambiente disfuncional, um ambiente que gera infidelidade nas relações, peça perdão ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. E ao pedir perdão ao Senhor, vá na direção da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E se acerte com ele. Não permita que Satanás tenha acesso. Não deixe brechas na sua família. A terceira família está em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11. Ana e Eucana, pais de Samuel. E eles vão ser a representação de uma família no altar de Deus que consagra os seus filhos ao Senhor.
Uma família no altar de Deus consagra os seus filhos ao Senhor. A história de Ana e Elcana vocês também conhecem. Diz assim o texto: 1 Samuel, capítulo 1, versículo 11, também vai nos dar uma boa definição do que é esse ambiente. Diz assim a palavra do Senhor: e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição de tua serva, e de mim te lembrares, e de tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Ana e Elcana, vocês conhecem a história. Eucana amava Ana, tanto é que dava a porção dobrada quando tinha os momentos lá de oferta. Penina ficava azucrinando o ouvido de Ana, e isso trazia muita tristeza a Ana. Ana chega diante do altar do Senhor, na porta ali, e Eli está ali olhando ela, e ela chega balbuciando, falando baixinho, pede ao Senhor o filho, dentro dessa oração que nós acabamos de falar. E o Senhor a alcança com a sua misericórdia e dá a ela um filho. Mas Ana não dedicou esse filho sozinho. Por que eu sei disso? Um filho homem era muito importante naquela época. Ana não tinha filhos. E um filho homem nasce a Ana. Com certeza, ao apresentar e ao dedicar esse filho ao altar do Senhor e entregar Samuel para o templo, o pai teria que concordar. O pai teria que aceitar isso. E assim faz, porque o próprio texto diz que quando Eucana vai entregar a oferta, ele pergunta se Ana vai, e Ana disse: não vou não, vou esperar desmamar para depois entregar o filho. E aí Eucana fala: seja feita conforme Deus colocar no seu coração. Mesmo que você não tenha filho, mesmo que você seja solteiro, o princípio que precisa ser colocado nesse momento é o princípio de dedicação ao Senhor de tudo que se tem, daquilo que é mais importante. Ana fez isso. Ana entregou aquilo que para ela era o mais importante. Colocou o seu filho diante do altar do Senhor. De tudo que a família poderia ter feito, consagrá-lo ao Senhor foi bênção. Nós, quanto batistas, nós temos o hábito de pegarmos os nossos filhos e apresentarmos ao Senhor, num simbolismo de consagração. Mas lembra do texto inicial que nós lemos, da edificação? Esse processo, ele por si só, ele não é suficiente. O processo de consagração, ele é um processo. Ele não se esgota no momento em que chegamos aqui com nossas famílias e apresentamos a criança ao Senhor. Há um processo de continuidade. E a gente precisa entender isso muito bem, porque por vezes, quanto pais, fazemos escolhas equivocadas. E que escolhas equivocadas são essas? Pastor Anderson, há poucos meses atrás, no início do mês da família, falou sobre isso, sobre pegarmos os nossos filhos e fazermos dos nossos filhos campeões na vida. Botamos para fazer curso de inglês, curso de matemática, esporte, natação, basquete, e volta, e estuda agora para a escola, reforço escolar, e essa criança cresce, e aí passa uma atividade na igreja, e você diz assim: não, meu filho não pode ir porque ele tem um compromisso com o estudo, e você retira do seu filho a oportunidade talvez de ter um encontro com Cristo naquele dia. É pesado isso, é pesado isso. Até porque, quando Ana pegou aquela criança e entregou no altar do Senhor, essa criança receberia um benefício. Essa criança seria treinada. Essa criança seria preparada. Essa criança veio a ser um grande sacerdote. Mas, por ser sacerdote,
Ele não abençoou apenas as pessoas que estavam no templo. Ele abençoava também todas as outras famílias. O fato de Ana pegar seu filho, consagrar ao Senhor, fez dele um grande sacerdote. E ao ser um grande sacerdote, ele abençoou vidas. Pegaram isso aqui? Quando você consagra o seu filho ao Senhor, por eles serem herança do Senhor, o Senhor tem um plano na vida do seu filho, que talvez seja um plano de abençoar nações. Talvez Deus tenha um plano na vida do seu filho, de alcançar vidas, de ser um grande evangelista, de salvar vidas do inferno. Talvez o filho que você tem, que você consagrou ao Senhor, seja alguém separado para transformar a realidade de vidas. E quando você abre mão da presença do seu filho num lugar de edificação, você está tirando talvez a possibilidade dessa criança alcançar e abençoar pessoas. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho da nossa responsabilidade quanto pais. E por vezes nós preferimos que nossos filhos sejam sucesso na sociedade, mas estejam longe da casa do Senhor. Uma família consagrada no altar de Deus consagra os seus filhos ao Senhor. E não só consagra os seus filhos ao Senhor, mas faz todo o esforço necessário para que esse filho permaneça nesses caminhos. Todo dia apresentando a palavra do Senhor, fazendo com que esta criança, que este jovem, que este adolescente tenha a sua própria experiência com Cristo, estimulando cada vez mais esse indivíduo que também precisa ser alcançado pelo Senhor, para que eles tenham experiência com Cristo. Isso não é responsabilidade primária da igreja. A igreja é um facilitador nesse aspecto. Nós, quanto pais, somos aqueles que apresentamos Cristo através da nossa vida para a vida dos nossos filhos. Meus irmãos, nós não podemos negligenciar. Já caminhando no final, para a gente poder entender todo esse contexto, o Senhor nos convida a uma responsabilidade. E eu digo que é um convite porque Ele não nos obriga. Mas, a partir do momento em que nós somos obedientes ao Senhor, na palavra dEle, na condução, na orientação, a mão do Senhor está sobre nós, nos protegendo, nos cuidando, nos orientando. Mas quando nós escolhemos a desobediência, as consequências são só nossas. Dedicar a nossa família no altar do Senhor tem uma responsabilidade que cabe a mim e cabe a você, que não é fácil, principalmente na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Uma sociedade difícil, que faz de tudo para desconstruir esse pilar. Nós somos portadores da palavra do Senhor. Somos nós que dizemos para a sociedade qual o certo a ser feito. Somos nós que dizemos à sociedade qual é o caminho que ela deve seguir. Nós somos sal e nós somos luz. Não é o mundo que diz o que você tem que ver na sua casa. Não é o mundo que diz como você tem que cuidar da sua família. Não é o mundo que diz como você tem que organizar as suas dinâmicas de casa. Se o Senhor edificar a casa, se o Senhor orientar, nós somos parceiros do Senhor. O Senhor é nosso parceiro. E Ele há de falar aos nossos corações e nos conduzir por essa jornada tão difícil, tão complicada. Mas se não for o Senhor a edificar a sua casa, em vão nós trabalhamos. Estamos chegando no final do mês da família. Deste altar saíram palavras poderosas, saíram palavras de edificação, de transformação, palavras de comprometimento com o Senhor. Tempos maus estão chegando, e se você e eu não nos posicionarmos, o mundo vai nos engolir. Nós somos convidados pelo Senhor a permanecermos firmes, a caminharmos na orientação e debaixo da orientação do Senhor. Esteja firme,
Consagre constantemente a sua família no altar do Senhor. Se posicione, seguindo aquilo que o Senhor quer para a minha e para a sua vida. E se nessa noite, mais uma vez, você quer consagrar a sua família ao Senhor, eu queria que você ficasse de pé no seu lugar e fizesse essa oração comigo nessa noite. E dissesse: Pai, a minha família te pertence. Aquilo que for necessário fazer para cumprir a promessa que o Senhor tem sobre a minha vida e sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha família, eu irei fazer. Senhor, que caia por terra em nome de Jesus qualquer ação do maligno contra a sua família nessa noite. A família, ela é plano do Senhor. E eu vou me apoderar aqui de uma palavra dizendo que os planos do Senhor não podem ser frustrados. E se a família é plano do Senhor, ela alcançará vitória. E isso depende de mim e de você. Fiquemos firmes, Senhor, em nome de Jesus. Teus filhos estão aqui, Pai, diante do teu altar, diante da tua palavra, Senhor Deus. Nós não queremos nos perder pelo caminho. Sabemos que o inimigo está ao nosso derredor, bramando como um leão. Mas nós consagramos as nossas famílias no altar do Senhor, mudando a nossa cultura em prol do reino, criando um ambiente de fidelidade e consagrando os nossos filhos ao Senhor, e tudo que temos e tudo que somos ao Senhor. Fala conosco, Pai, som dos nossos corações, e que cada vez mais, ao nos aproximarmos da Tua palavra, o Senhor fale conosco. Obrigado, Senhor, por tudo que nós temos oportunidade de experimentar na Tua presença, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Adore ao Senhor com alegria no coração. Celebre ao Pai nesse momento e declare esta verdade ao Senhor.